Bom, meu amigo, talvez você já se perguntou aí, né? Que se Deus nos criou, quem criou Deus, né? Essa pergunta é uma pergunta muito polêmica, né? Se Deus criou a gente, quem criou Deus? De onde que Deus veio, né? Será que Deus tem mãe? Será que Deus tem pais, né? Será que Deus é um cara que tá brincando com o universo? Então, talvez você já fez essa pergunta, né? Se Deus nos criou, quem criou Deus? É uma pergunta bem polêmica, né? E dá medo nessa pergunta. Essa pergunta dá medo. Então, cara, não tem problema você ter essa pergunta, essa dúvida na sua cabeça, viu? Deus não vai te fulminar por causa disso, não, porque Deus conhece o seu coração. E muitas pessoas são ateus, né? Ou ateias, né? Não sei como que diz. Mas muitas pessoas não creem em Deus justamente por esse motivo. Porque se antes do universo ser criado não tinha nada, e a própria Bíblia diz que no início criou Deus os céus e a terra, ou, né, em algumas versões tem essa internada, Deus criou tudo, né? Então, se a gente já sabe que não tinha nada, exatamente nada, né, a gente começa a se questionar, né, da onde que Deus veio, como que Deus brotou. Não tinha nada, Deus brotou e... Nossa, essa pergunta é polêmica, né? Fala sério. Então, cara, eu tinha essa dúvida, eu tinha muita dúvida sobre isso, cara. E não tá errado, não tem problema, né? Não tem problema você ter essa dúvida, porque você quer saber. Né? Você quer saber pra você acreditar cada vez mais, porque se você sana essa dúvida, você vai acreditar mais ainda. E isso aconteceu comigo. Cara, eu me converti, tá? Com 14 anos. Converti na Universal, na Igreja Universal, meu pai na Universal, eu converti e conheci Jesus lá, cara. O pessoal pode falar o que quiser, mas lá me apresentaram Jesus. E eu conheci Jesus lá. Não que eu ia na igreja todos os dias, mas eu conheci, aprendi a orar, né? Aprendi a falar com Deus. E assim, não tinha compromisso nenhum. Mas eu fui ter aí um compromisso aí alguns anos depois aí, né, em outra igreja, com Jesus, né, com Deus. E sim, mas sempre tive essa dúvida, sempre tentei esconder lá no fundo essa dúvida. Cara, e aí, Deus existe mesmo? É verdade? É real? Será que é real mesmo isso aí? Será que Deus existe mesmo? E quando eu vi que essa dúvida ia aí abalar minha fé, ia diminuir aí minha crença em Deus, o que eu fazia? Corria pro braço de Jesus, porque Jesus esteve aí, né? Esteve na terra aqui, andou com homens como eu e você, né? Então ele esteve aqui, é real, né? É uma coisa que vem de geração em geração e você sabe que ele esteve aqui, né? Deus, não que a gente não sabe que ele esteve aqui, mas ele sempre está em espírito e está em todos os lugares, né? A gente não vê ele assim com os olhos como um ser humano, né? A gente vê ele, a gente na verdade não vê, a gente só sente ele, né? Então, até mesmo que se a gente vê, nossos olhos queimam, sei lá. Deus é poder puro. Então, cara, eu preciso te contar uma breve história do que aconteceu comigo, tá? O que sanou a minha dúvida sobre isso. Nunca mais eu tive essa dúvida. E espero que ajude você também, tá? Há alguns anos, quando eu me converti e tal, tinha um amigo da igreja, né, que trabalhava com a nossa família também, uma empresa, e ele morava lá em casa, só que ele queria ter a privacidade dele, ter o cantinho dele, e a gente começou a procurar um lugar para ele alugar, para ele morar, pra ele ter o cantinho dele. E aí a gente foi procurar uma kitnet que tinha na rua de casa, né? Na verdade, várias kitnets, né, no terreno, com várias kitnets. Aí a gente foi dar uma olhada lá, encontrou com o proprietário e foi conversar com ele. Ele é um senhor japonês, né? Bem senhor mesmo, assim, devia ter uns 80 anos mais ou menos. E por um acaso, assim, no meio da conversa, o meu amigo deixou escapar que nós era da igreja, né? Que a gente era cristão. E, cara, tem uma coisa que é difícil pra gente que inicia na igreja, é começar a contornar certas conversas. Então a gente prefere que as pessoas, assim, a gente é cristão, mas deixa a gente. Vamos falar que não acredita em Deus, que você não acredita. Cara, tem gente que é assim. Então a gente queria, mas ele deixou escapar. E nessa que ele deixou escapar, o Senhor disse assim: cara, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Aí eu falei, puxa, já vem aquele sermão, né? Vai falar
que crente só quer saber de dinheiro, de dízimo, essas coisas, né? Então, era isso. Eu achava que era acontecer isso. Aí o que ele disse? Ele disse assim, ó, eu não acredito em Deus, tá? Eu não acredito em Deus. Aí eu parei para dar ouvidos, assim, né? Para ser educado. Aí ele falou, ó, eu acredito na natureza. Eu acredito nas plantas, eu acredito nos animais, eu acredito no ar que eu respiro, né? Eu acredito no universo, acredito na natureza. Tudo que está na natureza, eu acredito em tudo. Nas plantas, nas coisas que eu me alimento. Nisso eu acredito em todas as coisas, né? Então é difícil acreditar num Deus. Aí parei para prestar mais atenção, porque ele começou a ficar com uma conversa mais interessante, né? Aí ele falou pra mim, falando assim, né, falando da natureza, do que as coisas que ele acredita. No final de tudo, ele falou assim, então, se eu acredito em tudo isso na natureza, eu acredito em Deus. Eu falei, peraí, mano, ele levou falando que não acreditava, agora ele acredita. Mas aí ele passou a entender o quê? Que ele acredita na natureza e acredita em Deus. Se ele acredita na natureza, ele acredita em Deus. E isso me levou a pensar algumas coisas, tá? Não que isso está certo ou está errado, tá? Então isso me levou a um pensamento, a refletir depois, tá? O que me levou a refletir, tá? Isso me levou a refletir o quê? Eu sempre entendi que quando a gente quer uma resposta de Deus, se aquilo vai ser de Deus, se é alguma coisa que a gente vai ter de Deus, por exemplo, casamento, eu queria ter uma família, né? Então, para entender que a mulher era certa, eu entendia que Deus respondia não somente no abrir a Bíblia, no orar, no respeitar, na educação, mas assim, no movimento natural. As coisas acontecem sem ficar forçando, né? Sem ficar forçando, não sei o que, quer namorar comigo, não sei o que. Sem ficar forçando situações, né? Se você vai ganhar alguma coisa, por exemplo, um presente do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, se é de Deus, se aquilo é para ser seu mesmo, se você vai ganhar de alguém, se aquilo é para ser seu mesmo, vai vir naturalmente, cara. Naturalmente, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então a resposta de Deus é quando as coisas acontecem naturalmente. Tanto é que a nossa Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Então a nossa Bíblia diz isso, tá? Sem querer passar sermão aqui, mas estou querendo te dar uma resposta sobre o que passou na minha cabeça. Então eu sempre entendi que as coisas de Deus vinham naturalmente, tá? Você me permite aqui usar, né, o Big Bang, que é o que a gente tem hoje, né, que a gente mais próximo que a gente tem do que foi a criação do universo cientificamente falando, tá? Cientificamente falando é o Big Bang, tá? Então vamos colocar, né? Eu já tinha no meu coração que se as coisas de Deus são de Deus, elas vêm naturalmente, certo? Então se ela vem naturalmente, certamente tem que ser alguma coisa natural. A criação tem que ser natural. Vamos colocar o Big Bang. Se o Big Bang aconteceu, né, não porque foi alguém que colocou uma bomba lá e explodiu, mas se o Big Bang aconteceu e foi natural, se realmente a ciência está certa e o Big Bang é real, né, tudo se criou, o tempo se criou, né, Deus não está preso no tempo, tá? Vamos colocar isso. Deus ele não está preso no tempo, tá? Então, se tudo, o tempo, o espaço, o universo foi criado ali no Big Bang, e isso foi um efeito natural da natureza, então ali tudo foi criado. Então ali está bem claro que Deus criou tudo, tá? Porque tudo que é de Deus vem natural, e é da natureza de Deus ser natural, tá? Então você já dá para entender que a natureza de Deus é ser natural. Então, como uma árvore dá fruto no seu tempo, que é naturalmente, né, as coisas acontecem naturalmente, Deus faz as coisas naturalmente. Então a criação do universo, né, se foi no Big Bang, se o Big Bang é um efeito natural, foi Deus que criou. Então Deus está em todos os lugares, né? Vamos falar que quando o universo se criou, Deus foi para todos os lugares, porque Deus não está preso no tempo. Deus está aqui agora, aqui nesse vídeo, está aí com você que está assistindo esse vídeo agora. Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os cantos. Então,
Se aconteceu naturalmente, foi Deus que criou, né? Então, entenda, tudo que é de Deus é natural e está na natureza de Deus ser natural, tá? Deus não fica forçando as coisas. Então, espero que esse vídeo, né, tenha aí sanado a sua dúvida, como sanou a minha, cara. Hoje eu entendo que Deus está em todos os lugares. Deus não está preso no tempo. Deus, ele é real. Deus existe. E ele está aí com você que está assistindo esse vídeo. Se você acreditar ou não, ele está aí. Independente se você acredita nele ou não acredita nele. Ele acredita em você. Beleza? Valeu, espero que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos.